dia, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos sobre direito constitucional. Meu nome é Emanuel Tadeu e hoje a gente vai tratar aqui no blog dos concursos de um outro assunto que cai frequentemente em concursos públicos, que é extradição. Bem, o dispositivo extradição, ele está na nossa Constituição nos incisos 51 e 52. Mas cuidado, porque extradição, o Instituto Extradição, não só vem na nossa Constituição, mas também ele está disciplinado no chamado Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei, número 6815 de 1980. Vejam bem que essa lei é antes mesmo da nossa Constituição. E aí, professor, não tem problema. A nossa Constituição, pelo fenômeno chamado de recepção, recepcionou o Estatuto do Estrangeiro, ou seja, está dentro do nosso ordenamento jurídico, sem conflito com a nossa lei maior. Bem, pessoal, o que é necessário para estudar extradição? Ora, primeiro saber uma coisa básica, que existe no nosso ordenamento jurídico três formas de que o indivíduo possa sair compulsoriamente do território brasileiro. São elas, atenção pessoal, quem estiver copiando, abstrai um pouquinho do caderno, divorcie-se do caderno e entende isso aqui. Existem três formas do indivíduo sair do nosso território: pela extradição, deportação e expulsão. A extradição está na nossa Constituição Federal, como eu disse a vocês, lá no artigo 5º, inciso 51, inciso 52. Deportação e expulsão estão na lei do Estatuto do Estrangeiro. Isso quer dizer, esses dois hoje nós não vamos ver. Vamos ver apenas a extradição. E o que seria extradição? Ora, conceito de extradição ocorre quando um país entrega um indivíduo a outro estado no qual praticou crime, para que lá seja julgado com a aplicação das leis desse país que pediu a extradição. Exemplo: um canadense pratica um crime no Canadá e foge para o Brasil. O governo canadense então pede ao governo brasileiro a extradição do indivíduo para que ele seja julgado no Canadá com a aplicação das leis canadenses. Vejam, pessoal, observe uma coisa importantíssima. Primeira coisa a ser observada em relação à extradição. Ora, observem que a relação aqui é de um país para outro país. Ou seja, um indivíduo praticou um crime em um país e veio parar no território brasileiro. Se ele veio parar no território brasileiro, por exemplo, no caso do exemplo que nós demos aqui, jamais o Canadá poderia entrar aqui no Brasil e dizer: eu quero ele. Por quê? Porque estaria ferindo um fundamento da República, que é soberania, e um princípio também de relação internacional, que é a independência nacional. Ou seja, para que o Canadá possa ter esse indivíduo, para que lá seja julgado, o Canadá tem que fazer um pedido ao Brasil. Veja, se é pedido, pessoal, se é pedido, cuidado para não confundir. Quem está estudando constitucional, quem vai estar lá no poder, está vendo o poder judiciário, cuidado para não confundir com carta rogatória. Ora, por quê? Porque carta rogatória é uma comunicação também, é uma comunicação, só que é uma comunicação entre tribunais de países diferentes. Não pode ser carta rogatória aqui. Por quê? Porque aqui é o pedido de um chefe de Estado
para outro chefe de Estado e não se faz por carta rogatória. Se faz, pessoal, por via diplomática. Então, primeiro regra, cuidado. Se é pedido de chefe de Estado para chefe de Estado, porque nós estamos falando do fundamento de soberania, então jamais pode ser por carta rogatória. Tem que ser por via diplomática. Nossa amiga, por gentileza, volte, não volte, volte aí. Vamos, pronto aqui. Olha, então o que é que nós temos? O que é que a gente deve observar primeiro aqui, depois desse comentário inicial? O processo de extradição. Como dá-se o processo de extradição? Como eu disse para vocês, ó, o país faz o pedido por via diplomática. Chegou no Ministério das Relações Exteriores, que o enviou ao Ministério da Justiça, que o enviou ao Supremo Tribunal Federal. Ora, por que ao Supremo Tribunal Federal? Primeiro porque está lá na Constituição, lá no artigo 102, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os crimes de extradição. Mas vejam, é porque o STF, pessoal, ele tem que obrigatoriamente fazer a análise do pedido. Lembre-se que é um indivíduo que praticou o crime e que está em nosso território. Então o STF tem que saber se esse pedido que esse país faz para que seja retirado o indivíduo aqui do nosso território, se esse pedido está embasado nas leis brasileiras. Ou seja, pode ser feito dentro das normas jurídicas do nosso ordenamento jurídico. Então, o STF vai fazer a análise. Inclusive, preste atenção, o STF só faz essa análise na extradição, na expulsão e na deportação. O STF não faz essa análise. Então vamos lá. Qual é a análise que o STF deve fazer? Duas, pessoal, duas análises. O STF deve analisar primeiro em relação ao indivíduo, em relação ao crime depois. Ora, em relação ao indivíduo, em relação ao quê? Quem praticou? Quem foi o indivíduo que praticou o crime? Esse indivíduo foi estrangeiro? Bem, se ele for estrangeiro, não vai ter muito problema, segue-se o rito normal. O problema, pessoal, é o que eu vou dizer agora e o que cai em prova. Esse indivíduo foi brasileiro. Opa! Aí, aqui é o questionamento da prova. Aqui é o questionamento da prova. Esse brasileiro aqui, ele é nato ou é naturalizado? Preste atenção, pessoal. Professor, qual é a diferença? Por que existe diferença aqui? Não é tudo brasileiro? Não, para efeitos de extradição não. Lembre-se que a nossa Constituição sempre prima pelo direito à igualdade, ou seja, está lá no artigo 5º do caput, todos são iguais perante a lei. Todavia, a nossa Constituição traz 4 diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, que são em relação à propriedade, em relação à função, em relação ao cargo, em relação à extradição. E é essa que a gente vai ver o seguinte agora. Então, vamos lá. A regra é a seguinte: se for brasileiro nato, preste atenção, pessoal, se for brasileiro nato, ele nunca será extraditado. Pode passar aí, voltando, por gentileza. Voltando. Não, passe, desculpe. Passe, adiante. Mais um pouquinho. Pronto, pronto. Então, pessoal, primeira regra, preste atenção, ó. Brasileiro nato nunca, aqui a regra é absoluta, pessoal, nunca será extraditado. Próxima. Agora, brasileiro naturalizado, ó. A regra é o seguinte: regra, brasileiro nato
naturalizado, perdão, também não será extraditado. Mas, em relação a ele, existem exceções. O brasileiro naturalizado, a regra é que ele não será extraditado, mas em 2 casos ele pode ser. Ou seja, aqui a regra não é absoluta, a regra aqui é relativa, porque existem exceções. Quais são os casos? Por crime comum praticado antes da naturalização, ou quando da participação comprovada em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independente do momento do fato, ou seja, antes ou depois da naturalização. Preste atenção. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. Somente em 2 casos. Se não tiver esses 2 casos, ele não será extraditado. E quais serão os casos? Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. Segundo, quando da participação comprovada em tráfico ilícito. Mas veja, observe, quando for um tráfico ilícito de entorpecentes, não importa o momento da sua naturalização, pode ser antes ou depois. Teve participação comprovada em tráfico ilícito, ele será extraditado. Então, pessoal, nato nunca será extraditado. Em regra, o naturalizado não será extraditado, mas existem 2 exceções, que são essas que eu falei para vocês. Bem, voltando. Pode voltar, nossa amiga. Mais um pouquinho aí, parou? Volta lá. Então vejam, o STF analisou em relação ao indivíduo e agora ele vai ver em relação ao crime. O crime ele vai observar várias coisas. Entre essa análise, ele vai observar se existe, pessoal, um tratado internacional entre esses países. Se não existir, não pode ser extraditado. Outro ponto que ele vai observar, se existe a dupla tipicidade. Pessoal, que é dupla tipicidade, o crime que ele cometeu lá também tem que ser aqui. Então, se ele praticou um crime lá, esse crime também tem que estar tipificado aqui pelas nossas leis brasileiras. Observou entre esses e outros requisitos, observou lá, fez toda a análise. O que o STF vai fazer agora? Ele vai decidir, ou ele vai deferir o pedido, ou ele vai indeferir. Se ele indeferir o pedido, por quê? Porque o pedido do país, do Estado, não estava de acordo com as leis brasileiras, ele indefere e arquiva-se o pedido de extradição. Mas se ele disser sim, se ele deferir, ele vai extraditar? Não. Ele via para o presidente da República, porque no início falei para vocês que é uma relação de chefe de Estado. Então o presidente que deve decidir. Se eu disse deve decidir, existe um caráter de liberdade. Se existe o caráter de liberdade, estamos falando em ato discricionário. Ou seja, é o presidente que vai decidir se vai extraditar ou não extraditar. Tá certo, pessoal? Só para fecharmos, lembrar que estrangeiros por crime político não poderão ser extraditados. Estrangeiro, não é crime comum não. Estrangeiro por crime político ou de opinião não podem ser extraditados. Por quê? Por conta do artigo 4º, inciso 10, que diz: o Brasil, nas suas relações internacionais, irá conceder asilo político. Bem, pessoal, é isso aí. Então, até a próxima vez. Tchau, boa sorte para vocês.